Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar aqui sobre 5 livros que todo mundo ama, menos eu. Gente, é lógico que quando eu digo todo mundo, eu estou exagerando. É uma hipérbole, é uma figura de expressão. Eu não quero dizer que todo mundo ama esses livros, porque a gente sabe que literatura não é consenso, não é universal. A gente sabe que absolutamente todos os livros tem alguém que ama e tem alguém que odeia. E isso é normal. Por quê? Porque cada pessoa tem uma relação diferente com determinada história. Mas eu vou falar aqui de 5 livros que a maior parte das pessoas que já leram gostam e eu não gosto. Então, vamos lá. É logicamente, gente, que sendo eu tenho que começar falando de um livro da Sarah J. Maas, tá? E tem que ser Trono de Vidro. Gente, todo mundo que eu conheço pode não ter gostado tanto de Trono de Vidro, mas me falou assim: não, lê o segundo, lê o terceiro, aquele esquema de pirâmide. Eu falei: não, 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 não caio nessa, não caio nessa, porque o primeiro já foi suficiente. E em Trono de Vidro a gente vai ter a história aqui da Celina, Kailina, nunca sei o nome de ninguém aqui nessa história, e ela é uma grande assassina. Só que ela acabou sendo pega e foi levada como uma escrava para trabalhar numas minas de sal. E de repente chega ali um príncipe de um reino e fala: olha, meu pai vai fazer uma competição com diversos assassinos, pessoas que já fizeram coisas terríveis, mas que ao mesmo tempo têm muita habilidade, e ele quer ali que o vencedor seja, né, um assassino do reino, que vai fazer as coisas no nome dele. E se você ganhar, então, você só vai precisar ficar alguns anos fazendo isso, e aí depois você tá livre, você não vai ser mais uma escrava. E ela acaba topando participar dessa competição. Ela vai até esse reino, onde ela vai voltar a treinar, onde ela vai competir com outros assassinos e criminosos, mas ao mesmo tempo ela vai conhecendo mais desse príncipe, ela vai conhecer mais do cara que vai ajudar a treinar ela, e aí ela vai meio que se ver nesse triângulo amoroso, e ao mesmo tempo, ai, porque ela tem muitas qualidades, e ela é maravilhosa, e ela é assassina, e ela pensa como que ela vai fugir, e como ela vai matar todo mundo, e ela não faz nada disso. Por quê? Não sei, porque ela tá afim desses dois caras que, de certa forma, também estão aprisionando ela. Então, pra mim, não faz sentido nenhum. Sério, é uma escrita que não me pegou. Eu acho que a Sarah J. Maas, ela escreve de uma forma muito rasa na hora de construir esse mundo. Eu achei que ela se repete demais. Aqui a gente tem meio que um reconto de Cinderela que não me pegou. A gente tem personagens masculinos que, assim, odiei cada um deles. Personagens femininas mal aparecem. A gente vai pra questões ali também de uma certa religião que também não fazem sentido nenhum, pelo que eu conheço. E aí a gente tem também, vários plots que tem umas reviravoltas que são óbvias. Sério, assim, gente, pra mim não foi. Não foi. Muita gente ama Trono de Vidro. Eu sei que as pessoas adoram essa história, mas, assim, pra mim não foi, gente. Não foi. Eu não gostei. Não quero ler nunca mais Sarah J. Maas. Também preciso falar de um queridinho de muita gente, que é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Ai, gente, como esse livro me decepcionou. Por quê? Porque quando eu comecei a ler ele, eu tava gostando. A gente tem aqui a história de um adolescente. Ele vive ali em uma família, que é uma família amorosa, mas que ele não se dá muito bem com a família, porque algo aconteceu com o seu irmão mais velho, e a família nunca conversou abertamente sobre isso. Ele se vê também ali meio que excluído na escola, em diversos momentos. Ele vai tentando fazer amigos e aí ele acaba fazendo amizade com um garoto que é muito diferente dele, só que ao mesmo tempo, de certa forma, eles vão se complementando, eles vão criando essa amizade muito bonita. E o Dante, ele é um personagem que, por conta de tudo que aconteceu na sua vida, ele tem essa raiva que a gente também sabe que adolescente tem, que faz parte, sabe? Essa agonia, esse nervoso, essa coisa toda, sabe? É uma coisa normal de adolescente. Só que o que acontece é que conforme a história avança e ele vai crescendo, ele não muda. Ele continua sendo insuportável. Além de que aqui, apesar de a gente ter um livro gostoso de ler, que a gente tem essa amizade que é muito bonita, que vai para um lugar que eu não gostei, porque eu acho que veio do nada, absolutamente do nada. Forma como o autor colocou isso foi uma coisa muito irreal, sabe? Não tem, assim, não. A forma como tudo aconteceu não aconteceria nunca. Também tem ali uma questão de transfobia também que é bem complicada. Sério, não foi pra mim, gente. Eu entendo porque que essa história é importante pra tanta gente. Principalmente, eu entendo que muita gente leu quando mais novo, sabe? E que essa história foi acolhedora. Mas pra mim, hoje em dia, lendo, não foi suficiente. Assim, eu passei pra frente porque esse livro não foi pra mim.
Aí eu vou falar de O Cavalo e Seu Menino, do C.S. Lewis. Gente, é muito complicado falar de As Crônicas de Nárnia aqui. Por quê? Porque eu tenho um vídeo, que inclusive vou deixar no box de descrição, pra quem quiser conferir. Também tem um vídeo onde eu li O Trono de Vidro, que também vou deixar na descrição pra você conferir. Mas eu fiz um vídeo falando sobre as problemáticas de Nárnia. Então, vão lá assistir, tirem suas próprias conclusões. Mas assim, quando eu era jovem, eu li As Crônicas de Nárnia, eu assisti os filmes, eu amava os filmes, e eu li os livros. Os primeiros livros eu gostei bastante, até chegar em O Cavalo e Seu Menino, que na época, quando eu era jovem, eu achei que era só lento. E aí, há alguns anos eu fiz um projeto de leitura, onde eu reli todas as Crônicas de Nárnia. E gente, gosto muito do Sobrinho do Mago, gosto muito de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e aí vem O Cavalo e Seu Menino, e aí começa um monte de problemática, gente. O tanto de questões que a gente tem nessa história que são terríveis. É muito difícil, porque eu sei que muita gente ama essa história, principalmente porque eu entendo quando a gente é novo e a gente lê essa história, a gente se sente de certa forma confortado, a gente se sente nesse mundo mágico, tudo é incrível. E eu entendo quando a gente é jovem, a gente não perceber esses problemas que tem essa história. Só que assim, é muito impossível passar pano depois de ser adulto e reler tudo isso. Porque assim, principalmente em Um Cavalo e Seu Menino, a gente vai ver aqui, né, um personagem que ele acaba sendo tratado de uma forma muito cruel. E ele vai ser vendido como escravo. Por quê? Porque ele vive num lugar onde as pessoas são terríveis. E as pessoas aqui vistas como os vilões, eles usam turbantes, eles têm barbas longas, eles acreditam em um outro deus, e eles acabam sendo aqui um grande estereótipo de países que ficam mais ao Oriente, né? Principalmente pensando, né, no C.S. Lewis, que era britânico, e comparando, né, tudo que estava acontecendo na Inglaterra na época, né, os conflitos e tudo mais, a gente vê que os grandes inimigos, né, de fato colocados aqui, são os inimigos que a Inglaterra via na época. E aí, além disso, a gente vai ter aqui racismo, xenofobia, machismo, intolerância religiosa. A gente vai ter aqui um monte de coisas que são horríveis. E quando a gente para pra pensar que tudo isso está em um livro para crianças, é pior ainda, porque parece que as pessoas que adoram C.S. Lewis geralmente são as pessoas que muitas vezes acham que, ai, porque como é que você vai explicar para uma criança que tem dois homens ou duas mulheres se beijando e etc. Mas, assim, ter esse monte de racismo e xenofobia e machismo e intolerância e esse monte de coisa terrível ali para criança num livro, ah, não, isso tá tudo bem, isso tá ótimo, é lindo. É uma história que, ao invés de falar sobre amor, ela entra em uma questão que vai falar sobre ódio. E isso é muito terrível. Então, assim, pra mim não passa, gente. Os primeiros 2 livros, sabe, são livros que eu gosto, eu entendo a proposta, mas quando entra aqui, você percebe já de vez o tanto de coisas complicadas que a gente vai ter. E como aqui é mostrado como algo legal, sabe? Porque uma coisa é você colocar esses temas dentro de livros e trabalhar mostrando como tudo isso é errado. E não como tudo isso é bacana e lindo e deveria ser celebrado. Então, assim, Cavalo e Seu Menino, pra mim, é uma das piores leituras que eu já fiz em toda a minha vida. E se você nunca reparou nisso, vai lá, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu entrei em mais detalhes, e talvez você saia dele com uma outra percepção de Nárnia. Um outro livro que, infelizmente, eu não gostei tanto e eu queria ter gostado é o Carry On, da Rainbow Rowell. Gente, Carry On é, na verdade, uma grande fanfic de Harry Potter. Então, a gente vai ter aqui personagens em uma escola de magia, em que um deles parece ser o escolhido, sabe? Aquele que vai defender todo mundo de um grande mal, mas talvez não seja assim. E aí, logicamente, ele tem um inimigo ali da escola, com quem ele tem que dividir um dormitório, só que eles acabam se apaixonando. E isso é muito fofinho, tá? Não vou negar. Por quê? Porque meu personagem favorito de Carry On é o Bess, que é exatamente, né, o rapaz que não gosta do protagonista, que é o Simon. Mas, gente, é uma história tão batida, é uma história que, assim, eu, que sou uma pessoa que leu muitas fanfics na vida, achei aqui tudo muito previsível, achei que não foi uma ótima construção de mundo, achei que, por exemplo, o protagonista, ele é um personagem tão genérico que, pra mim, não me encantou
encantou. Como eu disse, quem me encantou acabou sendo o vilão da história, ou o que seria o vilão da história, mas ao mesmo tempo, outros personagens secundários também não tem nada assim que, ai, faz com que eu goste deles, sabe? A história não tem uma grande construção assim pra mim. Eu achei que ela foi muito supérflua. Eu esperava muito mais, e eu sei que tem ali outros livros, que essa é uma trilogia, mas eu não me interessei ao ponto de querer continuar. Não foi um livro que, oh meu Deus, é o livro que eu mais odeio na vida, mas eu esperava muito, muito, muito mais de Carry On. E por fim, gente, eu preciso falar de um livro super hypado que as pessoas amam e que eu tenho muitos problemas com ele, que eu li no ano passado, que é Amêndoas. Gente, Amêndoas, eu sei que ficou muito famoso por ter sido indicado aí por um membro do BTS, e ele é um livro sul-coreano em que a gente vai conhecer aqui um garotinho que ele tem alexitimia. E na alexitimia, a amígdala cerebral, ela não se desenvolve muito, então as pessoas não têm ali grandes sentimentos muito intensos. Então, ele é um personagem quase apático. Ele sente muito pouco as coisas. E a gente vê ali esse garotinho passando por uma grande tragédia e crescendo, sabe? Entrando na escola, tendo ali que fazer amizades, conhecendo pessoas e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com as perdas da sua vida. E, gente, esse é um livro que ele é bem escrito, ele tem frases bem impactantes que ficaram comigo. E, assim, tem algumas questões da narrativa que eu não gostei. Eu acho que muita coisa acontece por coincidência, acontece porque a autora precisou que acontecesse, sabe? Sem ter um motivo. Ai, tudo se resolve da forma que precisa se resolver, porque sim. E ao mesmo tempo, gente, entra numa questão que eu acho muito complicada, que é trazer a mensagem de que o amor cura tudo. Porque nós vivemos num conto de fadas e tudo é lindo e tudo é maravilhoso. E não é assim. É muito complicado quando a gente pega uma questão neurológica e trata ela como algo que, ai, é um conto de fadas e o amor curou isso. E que lindo e que maravilhoso. Gente, não é assim, sabe? É como você pegar uma questão científica e jogar no lixo e falar assim, não, 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 não. Vamos esquecer que isso existe e vamos falar que o amor curou tudo. Até porque tem coisas que o amor não tem que curar. Tem coisas que fazem parte de quem a gente é. Ao invés de mostrar aqui que tá tudo ok em você ser como você é, que sim, você vai ter dificuldades na vida, sabe? Porque a gente vive numa sociedade que é muito complicada quando o assunto é alguém que é neurodivergente, por exemplo, você pega aqui a ideia de que, ai, não, foi difícil, mas o amor curou, então tá tudo ótimo. E assim, gente, eu odiei essa mensagem no final, sabe? Eu odiei essa mensagem de que você precisa se curar de algo com que você nasceu, que faz parte de quem você é, só porque o mundo não aceita que você seja assim. Tudo bem, porque tudo que você precisava era de amor e carinho. E assim, gente, eu posso dizer que eu, como pessoa neurodivergente, que não tem alexitimia, mas que sou neurodivergente, me senti muito mal lendo essa história, sabe? Eu senti que eu era um grande fardo e que eu era um grande problema para os outros e que eu era muito ingrata porque eu tenho isso se eu sou muito amada? Por que eu tenho depressão? Por que eu tenho a questão do autismo? Por que eu tenho isso e aquilo? Será que eu falhei? E não, gente, não é isso. Eu acho que não é um livro que eu odiei, mas me decepcionou muito quando a autora, ela chega e traz uma história cuja mensagem faz mais mal do que bem. Então, assim, eu tenho um grande problema com esse livro, eu tenho um grande problema com como a história é tratada, como o protagonista é tratado pela autora, não necessariamente por outros personagens. Porque a gente sabe que o mundo é cruel, que o mundo é complicado, que o mundo ele não é acessível e ele não tem empatia o suficiente para pessoas que precisam. Então, eu tenho vários problemas com Amêndoas. Infelizmente, é um livro que muita gente exalta, mas que não funcionou para mim, talvez por eu ser neurodivergente e entender muito dessas questões e me sentir mal com tudo que a autora acabou fazendo aqui, principalmente no último ato. Então, Amêndoas não foi para mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, fazendo que esse vídeo, o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual é aquele livro que você sente que todo mundo ama, todo mundo adora, menos você. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre Livro, se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.